pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Saudade desse terceiro aí forte, todos firmes, todos com vontade, né, de retomar, de aprender. Vamos lá, não vamos perder tempo, não. Vamos ganhar tempo e arrasar. É agora um motivo para a gente poder arrasar em vestibular e no Enem. Nós vamos fazer a diferença, ok? Ó, enquanto todos estão aí tentando descansar um tempo maior, nós vamos trabalhar muito agora para depois descansar esse tempo maior. Aí depois a gente aproveita até. Ó, corre lá, pega apostilas, nós vamos iniciar novo conteúdo e eu vou falar para vocês da página que está, né? O conteúdo está da página 3 à página 5, tá? Então, tudo que eu falar aqui depois vocês conferem da página 3 à página 5, fazendo a leitura em casa. E qualquer dúvida, depois vocês têm meios aí para me procurarem e tirarem. Acontece que não vai ter dúvida nenhuma, porque tudo que nós vamos falar que vocês já viram é revisão, ok? Um pouco, de maneira um pouco mais assim, aprofundada, né? Um pouco com um pouquinho mais de dificuldade agora em encontrar em textos, na elaboração de textos, mas também não é um bicho de sete cabeças. Nós vamos falar sobre numeral. Numeral, uma classe de palavra que está em tudo no nosso dia a dia, né? Então nós encontramos numeral em quê? Na data do aniversário, nos outdoors, né, que nós encontramos nas ruas, nas avenidas, no nosso salário, em tudo que nós falamos, no número do nosso apartamento, o andar em que a gente mora, o ano em que a gente está. O numeral, ele serve tanto para quantificar ou qualificar, né? Nos textos, ele vai acabar exercendo essas duas funções, ok? Bom, vamos lá. Com relação à definição, trabalhando primeiro a quantificação, diz o seguinte: numeral é a palavra que indica os seres em termos numéricos, isto é, que atribui quantidade aos seres ou os situa em determinada sequência. Vai na página 3 de vocês, ele vai trazer que é uma classe de palavras relacionada a outra palavra, explícita ou implicitamente ao substantivo, serve para quantificá-lo ou qualificá-lo, ok? A mesma definição. Então, se eu digo assim, olha, os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco, eu tenho aí o numeral 4, que é um atributo numérico para ingresso. Quantos ingressos? 4. Olha outro atributo, eu quero café duplo. E você? Tá? Duplo é um atributo numérico para café. A primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. A primeira situa o ser, situa a posição em que a pessoa está na sequência da fila, tá? Então, ela está fazendo o quê? Uma atribuição em sequência, em ordem, em valor, ok? Bom, note bem, e eu coloquei isso aí para que vocês não façam confusão. Os numerais traduzem em palavras o que os números indicam em relação aos seres. Assim, quando a expressão é colocada em números, um, primeiro, um terço, não se trata de numerais, mas sim de algarismos. Quando eu coloco o desenho do número, o código do número, eu tenho o algarismo. Quando eu escrever, quando eu tiver a palavra, aí eu vou trabalhar os numerais, a classe de palavra, tá? Então, além dos numerais mais conhecidos, já que refletem a ideia expressa pelos números, existem mais algumas palavras consideradas numerais, porque denotam quantidade, proporção, ordenação, como eu falei. Eles estão aí para sequenciar, para ordenar, para dar valor, para dar quantidade, qualidade, tá? Então, nós vamos encontrar os numerais em absolutamente tudo em nossas vidas. São alguns exemplos aí: década, dúzia, par, ambos, que é tratado como numeral, novena, tudo bem?
quinquênio e assim sucessivamente. Bom, com relação à classificação, vocês também já sabem. Eles podem ser cardinal, ordinal, multiplicativo e outros. Vamos ver o cardinal? O cardinal, ele nomeia o número dos seres. O numeral, ele é chamado de cardinal por ordenar, por chamar o número, nomear o número de seres. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 50, 100, 100.000, 200, 500, cardinal. Agora, o ordinal, ele ocupa uma série, uma ordem. Ele é denominado de ordinal porque vai indicar a ordem, a sequência que o ser ocupa. Então, olha lá, primeiro, segundo, terceiro, quinquagésimo, centésimo, milésimo, quadragésimo, trecentésimo, tá? Então, o aluno ficou em primeiro lugar. Eu dei uma ordem, tá? Eu coloquei ele numa sequência de ordens numéricas, ok? Com relação a... Deixa eu ver aqui. Ainda a classificação, eu tenho os multiplicativos que também não é novidade. Exprimem aumentos proporcionais de quantidade, indicando números que são múltiplos de outros. Dobro, triplo, quádruplo, tá? Quíntuplo, sextuplo, septuplo, óctuplo e assim sucessivamente. Os fracionários indicam aquilo que vocês já estão em matemática, acostumados em matemática. Indicam a diminuição proporcional da quantidade, o seu fracionamento. Então, eu tenho a metade, um terço, um décimo. Os coletivos designam conjuntos de seres e indicam o número exato de indivíduos. Então, eu tenho lá coletivo, dezena, quinzena, dúzia, cento, milhar e assim sucessivamente também. Até aí não existe novidade para vocês, tá? Bom, aí os numerais, eles vão se flexionar. Tudo bem? Eles se flexionam os numerais cardinais. Vão se flexionar em gênero e em número. Então, tenho lá os cardinais que variam em gênero, por exemplo, né? Gênero, masculino e feminino. 200, duzentas. Uma. Dois, duas. 400, quatrocentas. Em número, singular e plural. Olha lá, os demais cardinais são invariáveis. Aliás, os demais cardinais não. Desculpa, vão variar em número. Os cardinais, como bilhão, milhão, trilhão. Olha lá, milhão, milhões, bilhões, trilhões. Aí, etc. Os outros variam em número apenas, tá? Milhões, bilhões, trilhões. E os demais são invariáveis. Os demais cardinais são invariáveis, ou seja, não vão variar em número. E os ordinais? Os ordinais, eles variam tanto em gênero como em número. Então, tá, os ordinais porque você vai dar uma sequência, por exemplo, primeiro, primeira, segundo, segunda. Agora, primeiro, primeiros, segundo, segundos. Tudo bem, varia em gênero e em número. Vai tanto para o feminino ou o masculino, como para o singular e plural, tá? Bom, aí vem ainda com relação à flexão, os numerais multiplicativos. Esses numerais são invariáveis, não vão variar, pessoal, quando atuarem com funções substantivas. Como assim? Se eu digo que fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo de produção, como é que você vai jogar o dobro para dobrar? Aí dobra tem outro significado e não é mais numeral. Tripla, você entendeu? Olha lá, não dá para você variar os numerais multiplicativos, porque a significação, se houver, vai ser outra que não seja numeral. Então, os numerais multiplicativos
vão ficar invariáveis, tá? Agora, quando eles atuarem com função substantiva. Quando atuarem com funções adjetivas, quando derem uma qualidade, eles vão sim se flexionar em gênero e número, ou seja, tanto masculino e feminino quanto singular e plural. Então, olha o exemplo: teve de tomar doses triplas do medicamento. Lembrando que triplas agora é qualidade das doses. Lá em cima eu disse que o triplo de produção. Observem que triplo está precedido aí do artigo o. O é artigo, então triplo vai ser substantivo. Esse triplo tem função substantivado, então não vai para o singular, não vai não vai variar em gênero masculino e feminino, essas coisas. Singular e plural. Agora aqui, quando eu qualifico a minha dose, aí sim, teve de tomar doses triplas do medicamento. Tudo bem? Ou seja, quantas doses? Bom, aí depois eu tenho aqui os numerais fracionários. Eles flexionam-se em gênero e número, tudo bem. 1/3, 2/3, 1/3 parte, 2/3 partes. Então, quer dizer, a palavra terço, tanto no feminino como no masculino, tanto no singular quanto no plural, tá? Eles flexionaram, ok? Os coletivos já flexionam-se em número, 1 dúzia, 2 dúzias, 1 milheiro, 2 milheiros, ou seja, ele fica tanto no singular como ele também pode ficar no plural. Tudo bem? Bom, até aqui não foi novidade nenhuma para vocês. Quando se fala agora do emprego dos numerais, algumas coisas vocês já conhecem, então outras nós vamos aprender. Pessoal, quando eu for designar papa, rei, imperador, século, parte em que se divide uma obra, eu vou utilizar o ordinal até o 10º. A partir do 10º, eu vou usar o cardinal. Lembra do cardinal? 1, 2, 3. O ordinal, primeiro, segundo, terceiro. Então, eu devo dizer João Paulo II. Por quê? Porque não chegou até o 10º. Eu devo dizer Dom Pedro II, século VIII, canto nono. Pio, que eu não coloquei de exemplo, mas vou citar, 10º. Passou do 10º, eu vou usar o cardinal. Então, olha, tomo 15, Luís XVI, século 20, João 23, tá? Então, vamos lá. Grifa aí, Papa, Rei, Imperador, século e parte de uma obra. Eu vou utilizar ordinal até o 10º. Tudo bem? Agora, para designar lei, decreto, portaria, eu vou utilizar o ordinal até o 9º e o cardinal até o 10, tá? Então, eu digo assim, ó, tudo que está relacionado para o aluno não esquecer, tudo que está relacionado à profissão de direito, de juiz, tudo aquilo que eles fazem, né? Porque a gente, quando está diante de um advogado ou de um juiz e que a gente vai enumerar um artigo, um decreto, a gente sempre fica em dúvida. Então, olha lá que legal. Para você nunca mais passar mico. Se você estiver conversando ou tiver que falar alguma coisa com relação a artigo, decreto, portaria ou tudo que diz respeito a essa profissão de justiça, que lidar com a justiça, a gente vai trabalhar o ordinal até o 9º e o cardinal de 10 em diante. Então, olha lá, eu devo dizer artigo 1º, artigo 9º, artigo 10, passou do 9, então vou usar cardinal. Artigo 21, passou do 9, ok? Agora, quando eu vou designar dias do mês, utilizam-se os cardinais sempre, exceto na indicação do primeiro dia. Então, só do primeiro dia eu posso falar assim, olha, chegamos dia
primeiro. Eu posso falar isso, tá? Agora, passou do primeiro dia, eu vou usar o cardinal. Chegamos dia 2, dia 3, dia 3. E também ninguém fala chegamos dia segundo, chegamos dia terceiro, né? Ninguém também fala assim. Isso aí, acho que eu nem preciso. É automático, sai da nossa boca, porque nós acostumamos com a palavra dentro da nossa língua portuguesa, ok? Bom, aqui agora, com relação ainda, o que eu acho que seja importante? A palavra ambos e ambas, que nós amamos usar. E, gente, como colocamos errado isso, né? Então, ó, corrija. Quem fala ambos, os, ambas, as, corrija para você se acostumar com isso aí, olha. Ambos e ambas são considerados numerais? Sim. Tem outra função? Tem outra função sintática, tudo bem. Mas aqui no caso nós estamos estudando como numerais. Significa o quê? Se use um e outro, tá? Ou uma e outra, ou as duas. Então eu tenho aí essas expressões largamente empregadas para retomar pares de seres aos quais já se fez referência. Então, eu digo assim, ó, Pedro e João parecem ter finalmente percebido a importância da solidariedade. Ok, ambos, ou seja, Pedro e João, ambos agora participam das atividades comunitárias de seu bairro. Eu não disse ambos os, eu disse ambos, elimino os, tá? Que a gente tem mania de colocar aí e deixar a nossa frase errada. Então, a forma aí, no caso, ambos os dois, ela é considerada enfática. O seu uso afeta, é artificial, afeta o nosso texto, ok? Ainda falando do numeral agora, eu estou estudando aqui o numeral com relação à quantidade, tudo bem. Mas no nosso dia a dia, na nossa língua, tudo que a gente prega, a gente fala, a gente também coloca o numeral como qualificativo. Se eu pegar a letra da música do Vinícius de Moraes, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Eu sei que você está falando assim, ai, Suzy, descarta isso. Isso é desnecessário, pelo amor de Deus, você canta muito mal. Mas é que hoje é sexta-feira, então eu tô gravando a aula na sexta-feira e daqui a pouco são 6 horas da tarde, aí eu já tô comemorando as minhas 18 horas em diante, tá bom? Mas amém, aguenta a barra aí que você me aguentou até hoje, aguenta mais um pouquinho. Amo você, mas olha aqui, quando eu digo que mas era feito com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0, eu estou qualificando essa casa. Casa, além de estar na Rua do Bobo, ela tinha o número 0, ou seja, insignificante. Insignificante, tá? Aquela menina é 10. Que legal, nossa, comprei um carro 10. Que 10 que você comprou? O que você pagou num carro joia e 10? Então você dá uma qualidade, isso quer dizer que ele é muito bom, que aquela menina é muito boa. Aquela menina é 10, gente, ela é boa em tudo que ela faz, tá? Agora, você é um 0 à esquerda. Quem que você é? Você é uma pessoa insignificante, você não é ninguém. Então, esses números, eles dão qualidades ao meu texto, tá? Então, olha lá, qualificando e quantificando na construção de um texto, eu consigo analisar a sua função, tanto morfológica, quanto sintática e quanto semântica. Se eu analisar morfológico, aqui, pessoal, esse 10 morfologicamente, então vamos lá, analisar a oração. Aquela, pronome, menina, substantivo, é, verbo e 10 numeral. Vamos analisar sintaticamente? Aquela menina, sujeito simples, é, verbo de ligação, 10, predicativo do sujeito, predicativo daquela menina.
tá? Então, aqui eu consigo analisar a função sintática também. Agora, vamos analisar a função semântica? Aquela menina é 10, significa que aquela menina é boa em quase tudo ou em tudo que ela faz. Interpretação. Analisando morfologicamente, 10, numeral. Alunos, substantivo. Estudaram, verbo. E, conjunção ligando as duas orações, né? Tiraram, verbo, 10, numeral. Vamos analisar sintaticamente? 10 alunos, sujeito simples. E pega aqui, ó, 10. Semântico, quantidade. Agora, 10 alunos indica a quantidade, tá? O valor que eu tô dando numérico, a quantidade de alunos. Tiraram 10. Tiraram aqui é verbo. E esse 10 vai ser o meu complemento do verbo, vai ser objeto, ok? Bom, pessoal, então, os números dentro da construção de um texto, ele tem os seus valores morfológicos, sintáticos, semânticos, podendo quantificar, podendo qualificar. Por exemplo, ele pode ter função de sujeito. Olha aí, os dois estavam jogando bola. Quem estavam praticando a ação? Os dois, sujeito simples, tá? Tem o os que acompanha aqui 2. Esse 2, olha, ele tem função numérica substantivada. Então, lembra que eu disse? Ele vai ficar invariável quando ele for substantivado. Na sua função sintática, ó, ele é sujeito. Olha o objeto. Vimos é verbo. Vou completar verbo. Vimos quem? Os dois. Objeto. Objeto direto. Na rua vai ser advérbio de lugar. Predicativo, depois de verbo de ligação, eu tenho predicativo. Quando eu digo que éramos 6, esse 6 é uma qualidade. De quem? De nós, que está oculto aqui. Sujeito oculto, nós éramos 6. Então, 6 aqui é predicativo do sujeito. Quando ele é agente da passiva? Quando eu tiver uma locução verbal, olha, foi feita, locução verbal, 2 verbos. Vamos analisar? Vamos. A tarefa, meu sujeito paciente, foi feita minha locução verbal. Então, botei um advérbio aqui no meio para dificultar, mas ele é advérbio. Foi feita por quem? Por ambos, só que esse por é preposição e não é verbo. Então, ambos, tá? Tem um valor numérico, vai ser o meu agente da passiva. Por que ele é agente da passiva? Porque eu tenho um sujeito paciente, uma locução verbal, uma preposição. Analisando dessa maneira, eu descubro que a minha voz aqui está na voz passiva. A oração está na voz passiva, ok? O adjunto adnominal, ele vai acompanhar o núcleo, né? Ele vai acompanhar o nome, ele vai acompanhar outros nomes, né? Então, olha lá, os dois meninos estavam jogando bola. Quem é o sujeito? Os dois meninos. Quem é o núcleo? Meninos. Quem está acompanhando o núcleo? Dois e os também. Então, os meus adjuntos adnominais aqui são os e dois, porque acompanham meninos. Como nós estamos falando de numeral, então só coloquei que ele é adjunto adnominal aqui. Tudo bem? Por hoje, pessoal, é isso que eu preparei, tá bom? Então, eu falei para vocês da página 3 à página 5, com outros exemplos aqui nesses slides, tá? Com a definição minha, não é a da apostila. Agora, eu quero que você vá lá e leia a definição da apostila, que vai estar escrito com outras palavras, dizendo a mesma coisa. Outros exemplos, tá? Eu preferi colocar aqui exemplos diferentes para depois agora você poder comparar,
Ok? E depois, a próxima aula, eu quero que vocês já estejam também com a apostila na mão, para nós fazermos os exercícios juntos, porque assim nós vamos resolvendo os exercícios e tirando as dúvidas ao mesmo tempo, ok? Beijo para vocês, terceiro, saudade, tá ok? Tudo de bom aí. E ó, lembrando, força, força, não perca tempo e faça a diferença. Aproveite esse momento para fazer a diferença. Está tendo uma oportunidade. Beijo, tchau.